Queridos e amados irmãos, queremos agradecer a Deus por o primeiro domingo podermos estarmos aqui falando da sua palavra, do seu amor, da sua grandeza, falando das suas maravilhas. Mas eu quero começar este ano falando da cruz de Cristo. Porque, queridos amados, se a cruz de Cristo, para muitos hoje em dia, ela perdeu a validade, qual é a mensagem que tem que se pregar para salvar o pecador? Porque a cruz ela foi o amor de Deus para todos aqueles que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Então nós queríamos falar do peso da cruz, o verdadeiro peso da cruz. Glorificado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, agradeço a Deus pelas bênçãos derramadas e pedindo a Ele que este ano de 2021 seja um ano que nos dê saúde. Nós estamos precisando que Deus estenda as suas mãos para curar toda nossa terra, para sarar a nossa humanidade. Tem um versículo no livro de Crônica que diz: se o povo que se chama pelo nome se humilhar, se converter e voltar para Deus, ele sararia a sua terra. E nós precisamos, irmãos, ser sarados. Mas para isso, precisamos nos converter, nos voltar para Deus. Então eu queria ler o versículo aqui no livro de João, o capítulo 19, versículo 17, que diz: e levando ele às costas sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, e que em hebraico é chamado Gólgota. Aleluia. Queridos e amados, você sabe qual era o objetivo da crucificação naquela época de Jesus? Porque não foi só Jesus crucificado. Antes de Jesus, várias pessoas foram crucificadas. Depois dele também se crucificou muita gente ainda. Mas você sabe qual é o verdadeiro sentido? Era para aterrorizar a população. As autoridades daquela época queriam mostrar o poder sobre os mais fracos. Então a crucificação era para isso. Hoje vivemos num mundo que ainda estamos atemorizados. Hoje as autoridades, eles querem nos atemorizar com as suas leis. Mas Jesus de Nazaré, a sua ida até aquela cruz, nos traz elementos essenciais para nossas vidas. Em primeiro lugar, nos traz o direito de vida eterna. Nos traz o direito de ter consciência e certeza que um dia, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós vivermos por ela, nós entraremos na sua glória. Os líderes da época queriam mostrar que poderia acontecer aos criminosos, aos rebeldes, aqueles que fossem desobedientes à lei dos homens. Glorificado seja Deus. Na época de Cristo, meu irmão, havia pelo menos 4 tipos de cruz. Glorificado seja Deus. Então Jesus foi condenado a uma dessas 4 tipos de cruz. O condenado, a cruz, a crucificação, em primeiro lugar, ele tinha que ser espancado. Agora imagine você, Jesus Cristo de Nazaré, o Criador da vida, sendo espancado, açoitado por mim e por você. Glória a Deus. Eu queria que você parasse para analisar isto. Espancado por mim e por você. Com um chicote de várias tiras de couro. Nas suas pontas era colocado bola de chumbo ou ossos de carneiro. Glorificado seja Deus. E conta-se que Jesus tomou 40 chibatadas. Que o seu corpo estava totalmente desfigurado, totalmente dilacerado pelas porradas. Tudo isso, meu querido e amado,
talvez você não saiba, foi para tirar o direito de vida eterna, foi para perdoar os teus pecados. Jesus não morreu porque ele era bonzinho ou para ser um herói. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Glorificado seja o nome de Jesus. Após, meu irmão, o flagelo, a vítima carregar o peso da barra transversal da cruz, que pesava aproximadamente 56 a 70 quilos. Foi este o peso da cruz de Jesus? Foi este o peso que Jesus carregou naquela cruz? Não, meu irmão. Jesus carregou o maior peso que nenhum ser humano poderia carregar. Nenhum ser humano que já estivesse nessa terra tinha o poder de carregar este peso. O indivíduo teria que caminhar mais ou menos meio quilômetro, 500 metros, até chegar ao lugar da execução. Jesus carregou 500 metros a cruz, entendeu? E na hora da crucificação, o condenado era deitado sobre o madeiro. Seus braços eram abertos e amarrados. Glorificado seja Deus. Essas cordas, meus queridos, eram para que o condenado não tirasse a mão na hora de ser pregado. Glórias a Deus. Queridos, também evitar que o peso do corpo pudesse rasgá-lo e ele desprender do madeiro. Os cravos eram de ferro quadrado, media a cerca de 20 centímetros. Eu estou te dando um exemplo do que Jesus passou, do que Jesus sentiu, para que você entenda o amor de Deus, para que você entenda o que é o Evangelho. Que o Evangelho não é isso que nós estamos vivendo, que o Evangelho não é isso que está sendo pregado. Eu quero que você entenda o Evangelho que possa te dar direito de vida eterna. Eu quero que você conheça o Cristo da cruz, o Cristo que morreu pendurado no madeiro por mim e por você. Aleluia! A execução, meu irmão, por morte de cruz, era algo terrivelmente cruel. Glorificado seja Deus. O indivíduo ficava pendurado no madeiro até morrer, numa horrorosa agonia. Glórias a Deus. Tudo isso que Jesus fez foi para te dar direito de vida eterna. Foi para que você entendesse o amor de Deus por você. Para que você entendesse aquela palavra que ele disse lá no Éden, muito bom. Então, meu querido, você é muito bom para Deus. Você é todos os seres humanos, se eles entendessem o amor de Deus, se eles entendessem o sacrifício da cruz e voltassem para Deus, te garanto, meu querido, que a vida do ser humano era outra. Glorificado seja o nome de Jesus. Era uma das formas mais depravadas inventadas pelo homem. Meu irmão, essa foi uma fórmula da morte mais depravada que o homem já inventou até hoje, foi a morte de cruz. Aquela cruz não era para qualquer um. Aquela cruz era para condenados, para miseráveis pecadores, para escravos, para os mais vios, para os mais rebeldes, para os piores seres da sua época. E Jesus Cristo assumiu tudo isso. Glorificado seja o nome de Jesus, para que eu e você possa hoje ter direito de vida eterna. Era uma morte lenta, meu irmão, por tortura. Realmente, meu irmão, aqueles que eram condenados sofriam até o momento da sua morte. Ninguém jamais sobreviveu a uma crucificação. Ninguém. Todos os elementos que foram pendurados no madeiro foram mortos, meu irmão. A cruz de Cristo foi a mais pesada que realmente existiu. Qual era o peso daquela cruz, meu irmão?
Primeiro lugar, você não sente desejo de saber que realmente era o peso da cruz? Qual foi o peso daquela cruz? Por que aquela cruz? Porque Deus condenou o seu filho a uma morte tão rebelde? Porque Deus condenou o seu filho a uma morte tão dolorosa? Glorificado, exaltado seja Deus. Em troca de quê? Será que para Deus nos dar alguma coisa precisava de sacrificar o seu filho? Será que não tinha outro meio de Deus salvar a humanidade a não ser condenando o seu filho àquela cruz, aquela pesada cruz? Glorificado seja Deus. O próprio Jesus diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Que eu quero te dizer nesta manhã, meu querido, Jesus morreu em obediência ao Pai, porque Deus te ama, porque Deus te quer, porque Deus não aceita você mesmo se condenar, porque a condenação é esta, que a luz veio, mas o homem prefere viver em trevas. Jesus veio para salvar o homem, mas o homem não aceita a salvação de Deus, como diz o apóstolo João, porque as suas obras são más. Glorificado seja Deus. O peso da cruz, meu irmão, foi muito maior do que alguém pode imaginar. Primeiro, meu querido, pois a cruz que Jesus carregou, os seus ombros é a mais pesada. Porque por fora ela era de madeira, meu irmão. Agora por dentro estavam os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. Jesus nos comprou, meu irmão, pelo alto preço. A nossa salvação não é uma brincadeira. A nossa salvação não é uma coisa comum. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Glorificado seja Deus. Jesus levou ali naquela cruz. Por dentro daquela cruz estavam os teus pecados, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. Não te comove saber que Jesus Cristo morreu para te dar a vida eterna? Não te comove saber que Jesus Cristo deu a sua própria vida em troca da sua? Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. O verdadeiro peso da cruz, meu irmão, é a agonia que Jesus passou por você. Jesus começou a sofrer desde desde o Monte das Oliveiras, onde ele estava orando. Lucas diz que o seu suor foi transformado em gosta de sangue. O seu suor virou sangue. Glorificado seja Deus. Tão grande era a dor, tão grande era o esforço do Senhor, que ele transpirava sangue, porque ele sabia daquilo que ia passar. O verdadeiro peso da cruz, meu irmão, foi o preço da traição. Que ele foi traído. Foi traído porque ele mais amava, porque ele dor, mas ele entendeu e compreendeu os seus discípulos. Glorificado seja Deus. É por isso que Jesus nos perdoa, porque ele conhece a nossa fraqueza, sabe que nós somos pó. Glorificado, exaltado seja Deus. O verdadeiro peso da cruz, irmãos, era o peso da rejeição, do abandono. Todos aqueles dali de Jerusalém conheciam Jesus. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus curou, abriu olhos de cego. Jesus curou aleijado. Jesus ressuscitou morto. Esse foi o pecado do Senhor. Fazer o bem. Glorificado seja Deus. Esse foi o pecado do Senhor Jesus. Acolher os miseráveis. Acolher os doentes. Libertar os cativos. Glorificado seja Deus. Por isso, meu querido e amado irmão, Jesus conhece o peso da tua dor, do teu sofrimento. Glorificado seja Deus. Ele foi abandonado,
ele foi rejeitado e continua sendo até hoje. Glorificado seja Deus. Todos lhe abandonou, Pedro traiu, Pedro negou, Judas traiu. O verdadeiro peso da cruz foi ingratidão. E nós continuamos até hoje sendo ingratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos traindo o Senhor Jesus, porque todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós fazemos algo que fere a santidade de Deus, nós crucificamos Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus, porque somos ingratos, meu irmão. Ali no madeiro, meu irmão, Cristo superabundou a graça e resplandece a sua luz. Mas o homem prefere andar nas trevas. O homem prefere andar nas trevas do pecado, da ignorância, não reconhecendo o sacrifício de Cristo, não abandonando o pecado, não abandonando a sua vida miserável, mas ele quer que Deus o abençoe, ele quer que Deus cuida dele, ele quer que Deus cuida da família dele, ele quer que Deus cuide do negócio dele, mas ele não cuida da cruz de Cristo. Ele não reconhece o peso da cruz, ele não reconhece o amor de Deus, ele não reconhece a graça de Deus. Glorificado seja Deus. Quem somos nós para falar que Pedro traiu? Que Pedro negou? Quem somos nós para falar de Judas? Se nós continuamos negando, se nós continuamos traindo, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. O madeiro de Cristo, meu irmão, superabundou a graça e resplandeceu a luz de Cristo para nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Mostrou o único caminho seguro para seguir, que é carregando a sua cruz. Jesus diz: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Você está carregando a sua cruz, irmão? Ou você já abandonou a sua cruz? Ou você não suportou o peso da sua cruz? Glorificado seja Deus, aleluia. Não como um leve, mero ícone, meu irmão, religioso, mas com todo o peso do amor de Deus na tua vida. Você tem transferido esse amor de Deus para as pessoas, porque tem muitas pessoas que carregam a cruz como ícone religioso. Aleluia, glorificado seja Deus. Mas nesta manhã, eu te convido, meu irmão, para que você assuma a sua cruz, porque a sua cruz não é seu vizinho, sua cruz não é seu filho, sua esposa, seu esposo, sua cruz é você mesmo. Assuma a sua cruz, volte para Jesus, principalmente você que está dentro de uma igreja, buscando Jesus da fantasia, buscando Jesus que suporta pecado, o Jesus que suporta tudo. Glorificado seja Deus. Mas eu quero te dizer esta manhã que Jesus, o meu Jesus, ele morreu para nos salvar do pecado. A cruz que nos liberta, irmão, se torna leve e prazerosa de carregar. Se você não carrega a sua cruz com prazer, se a sua cruz não é leve, meu irmão, converta-se. Porque Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que possa vir um refrigério para vossas almas. Você quer a tua alma refrigerada? Arrependa dos seus pecados. Volta para Jesus. Aleluia. A partir, meu querido, do momento que nós entendemos que a cruz de Cristo, ela é o caminho que nos faz retornar a Deus. Que a cruz de Cristo é o único símbolo ou a única coisa que pode nos dar direito de vida eterna. Nós usamos todas as nossas forças para suportar o peso da cruz, como Cristo suportou dele. Glorificado seja Deus. Quando nós começamos a acreditar no verdadeiro evangelho da salvação,
o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que tem mudanças na vida. Porque eu não creio nesse evangelho que você continua sendo a mesma pessoa. O evangelho que não ama, o evangelho que não se doa, o evangelho que não transforma. Esse não é o evangelho da cruz. Porque quando nós botamos o peso da cruz em nossos ombros, nós somos transformados, nós somos renovados, glorificados, exaltado seja o nome de Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos tirar do fundo do nosso coração e da nossa alma o amor de Deus. Se o amor de Deus não está entranhado entre nós, jamais poderemos fazer isso. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós, meus irmãos, precisamos colocar em nossas vidas e em nossa consciência que devemos amar o próximo. E quando a nossa consciência não nos acusar desta falta de amor para com o próximo, desta falta de amor para com as almas perdidas, será que nós estamos carregando a nossa cruz? Glorificado seja Deus. Será que cada um de nós realmente está carregando a nossa cruz? Cristo Jesus, meu irmão, nos deu pela sua graça e fez a obra por completa. Precisamos analisar a nós mesmos. Começamos o ano, eu creio que todos fizeram milhares de pedidos, milhares de promessas, milhares de projetos para este ano de 2021. Mas como Jesus disse para Marta, Marta, uma só coisa basta. Será que você teve um projeto para a obra de Deus? Será que você teve um projeto para que o reino de Deus fosse semeado aqui na terra? Para que você povoasse o reino de Deus? Será que você fez um projeto de mudar a sua vida, para que através da sua vida, milhares de vidas pudessem aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. O amor de Deus, meu irmão, é que nos transfigura o olhar do crente. É o amor de Deus. Se ainda não temos amor no coração, o nosso olhar não é transfigurado. E não nos faz enxergar a beleza do reino de Deus, a grandeza do reino de Deus. Só enxergamos a grandeza do reino terreno. Só enxergamos aquilo que podemos apalpar com a nossa mão. E Paulo nos diz que o que o Senhor tem preparado para nós, a nossa mente finita não pode imaginar. A nossa mente finita não pode saber. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. O peso da cruz, meu irmão, foi o pleno amor de Deus. Aleluia. Não tristezas, não rancores, não mágoas, não sofrimentos, não calúnias, não ódio, não promiscuidade. Glorificado seja Deus. O peso da cruz foi o pleno amor de Deus, meu querido. Glorificado seja Deus. Feliz é o homem que encontrou sabedoria e o homem que alcançou entendimento. Salomão diz lá no livro de Provérbios 3,13. A mensagem de Jesus é para que os sigamos com a nossa cruz. Você está disposto a seguir Jesus? Você está disposto a tomar a tua cruz?
Você está disposto a renunciar a este mundo e às suas concupiscências? Você está disposto a sacrificar a sua própria vida para ter vida com Cristo? Glorificado seja Deus. Ou simplesmente você quer ficar em cima do muro? 2021 é um ano que nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Não temos nenhuma perspectiva de vida, porque aquilo que Deus faz tem que ser cumprido. Mas esperamos que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele possa tirar esta ira de cima de nós. Que Ele possa curar esta humanidade perdida, essa humanidade destruída, essa humanidade que não lhe conhece, que não lhe reconhece, que não lhe aceita, que não se rende a seus pés, mas que Ele, por misericórdia, possa fazer algo. Glorificado seja Deus. A mensagem de Jesus é para que sigamos com a nossa cruz. Não abandone tua cruz, meu irmão. Não abandone a tua cruz. Glorificado seja Deus. Agora, a cruz de Cristo, meu irmão, não deve ser comparada a carregar um crucifixo. Tem muita gente que coloca no seu peito um crucifixo de ouro, de brilhante, outros carregam um crucifixo de madeira. Mas a cruz de Cristo não é para ser comparada a isso. A cruz de Cristo, meu irmão, é a nossa salvação, é a nossa reconciliação com Deus. Glorificado é Deus. Nenhum homem pode ser salvo a não ser por intermédio da cruz de Cristo. Nenhum homem pode chegar a Deus se ele não aceitar o sacrifício de Jesus. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. Teus bens não te salvam, teu poder não te salva, nada te salva. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Muito menos, meu irmão, nós sustentar uma ideia de que a cruz de Cristo é um amuleto em nossas vidas. Que essa cruz que você carrega de madeira, de ouro, de que quer que seja do seu pescoço, te dá alguma segurança. Que essa cruz que você faz quando passa diante de alguma coisa vai te dar livramento. O livramento da cruz de Cristo é para a tua alma, para que você possa verdadeiramente encontrar com Cristo. Aleluia. Não caia na ilusão, meu irmão, de um Cristo sem cruz ou de uma cruz sem um Cristo. Se tem uma cruz, tem que ter um Cristo. Se tem um Cristo, tem que carregar a cruz. Tem que carregar o peso da cruz. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Jesus da cruz. O Jesus da cruz ele nos pede amor. O Jesus da cruz nos deixou para que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. O Jesus da cruz nos dá fé objetiva, nos dá força suficiente para carregá-lo a nossa cruz. Aceite a tua cruz. Glorificado seja Deus. O amor de Cristo, meu irmão, a cruz de Cristo foi revelado como GPS espiritual. Coloque essa cruz dentro de você, o teu GPS. É quem te guia pelo caminho da verdade. Glorificado, exaltado seja Deus. É quem te guia pelo caminho da salvação. Se você ligar o GPS da cruz de Cristo, meu querido, você vai chegar lá. O peso da cruz de Cristo, meu irmão, transformou em um mistério de amor.
Glorificado seja Deus. Só vai avante nesse ministério, meu querido, quando suportamos o peso da cruz. Eu não sei do que você está necessitando, não sei do que você está precisando esse ano 2000, mas em primeiro lugar, creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Que Ele pode, nesta manhã de domingo, mudar a sua história se você mudar. Glorificado seja Deus. Se você mudar. Se você acreditar no Cristo verdadeiro. Não o Cristo que se prega hoje em dia em determinados lugares. Não o Cristo bonzinho. Mas o Cristo que o amor dele foi o seu sacrifício. O Cristo que se sacrificou por mim e por você. O Cristo que deu a sua vida. Glorificado seja Deus, para que nós tenhamos vidas. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, é aquele que prega salvação, é aquele que faz a palavra transformar você, que você se sente culpa dos seus pecados e se arrepende para que você tenha o direito de vida eterna. Glorificado seja Deus. Irmãos, nós não temos motivos para gloriar em nós mesmos. Não glorie em você mesmo, mas se gloria num Cristo que morreu para te dar vida eterna, para te dar salvação. Um Cristo que não voltou atrás. Um Cristo que suportou pregos de 20 centímetros nas suas mãos e nos seus pés. Um Cristo que tomou 40 chibatadas. Um Cristo que carregou uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está à destra de Deus, intercedendo por todos e levando o pecado de muitos. Glorificado seja Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa conhecer o verdadeiro sentido da cruz, conhecer o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. Jesus está voltando. Jesus virá buscar, não uma igreja, não crente. Jesus virá buscar escolhidos. Aqueles que sobreviveram nesse mundo de hipocrisia, nesse mundo de miséria. Aqueles que não se venderam. Aqueles que foram fiéis até a morte. Ele vai dar a coroa da vida. Que Deus em Cristo possa te abençoar. E que você possa entender que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, está voltando para buscar um povo lavado e remido com seu sangue. O Senhor virá buscar a sua noiva, sem mácula, sem ruga ou sem alguma coisa parecida. Que você esteja incluído nesta igreja, que um dia subirá para a glória de Deus. Porque ele diz: são muitos achados e serão poucos escolhidos. E que você esteja no meio desses escolhidos. Esses são os meus votos para 2021. Você volte para Deus. Porque se esse povo que chama pelo nome de Deus se conscientizar, se arrepender dos seus pecados, deixar os seus maus caminhos e voltar para Deus, creio eu que nós seremos sarados. Porque o único que pode curar esta humanidade perdida é Deus. Mas Deus cura quando você quer ser curado. Deus te ajuda quando você quer ser ajudado. Porque Deus, o mundo de Deus é espiritual, não é material.
Não busque Deus por bênçãos materiais. Busque Deus pelo mundo espiritual. Porque quando você busca Deus no mundo espiritual, as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos dá uma semana de paz. Queridos e amados, se for a vontade de Deus, Ele me permitir esse ano de 2021, só falarei da mensagem da cruz todos os dias que eu pregar aqui. Estarei pregando agora quarta-feira e domingo, 2 vezes por semana. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estenda as tuas mãos para curar. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para salvar esta humanidade perdida. Pai, estenda as tuas mãos para todos os necessitados espirituais, para os que estão na sarjeta espirituais, para os que estão na miséria espiritual, Deus. Cura esta nação, meu Pai, no mundo espiritual e no mundo material. Deus, em nome do teu Filho Jesus, cuida dos teus filhos, cuida da tua igreja, cuida do teu povo escolhido aqui na terra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Glórias a Deus.